bom dia. Estou gravando mais uma live. E na live de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos importantes, né? Acerca dos acontecimentos atuais e da minha opinião. Bom dia você que está chegando no Instagram, bom dia você que está chegando no YouTube e também vai para o TikTok, né? Bom dia vocês também. Então, realmente, muitas coisas estão acontecendo e eu vou, primeiramente, ter uns assuntos para comentar. Não sei se eu vou comentar todos somente nessa live, né? Mas eu vou dar um pequeno resumo de determinados assuntos. Bom, pessoal, realmente se tratando, né, de acontecimentos concernentes às profecias e também essas desordens que estão ocorrendo, né, e essas ações também criminosas que aconteceu no Brasil, vou começar então a falar, né, sobre essa máfia, essa quadrilha que vem roubando o INSS não é de hoje, né? Exploraram 6 bilhões, mas minha opinião são muito mais, tá? Trilhões são muito mais, e essa quadrilha está instaurada já fazendo isso há muito tempo, né? No meu ver. E é um país, infelizmente, tem muitos ladrões, né? Muitos ladrões. E no meio do governo também, essa é a realidade. E o que vai acontecer? E as punições, né? Então é um déjà vu. Eu já vi essa história outra vez, né? É um déjà vu, infelizmente. E esses covardes, canalhas, psicopatas, né? Que vem roubando aí, tirando os aposentados, os cegos, os idosos, enfim. Então é uma máfia, uma quadrilha, tem pessoa de partido envolvido, né? Então realmente o país é uma piada, né? Esse país é uma piada. Muitos psicopatas ladrões aí. E essa é a realidade. E não foi só esses 6 milhões, foi muito mais, no meu ver. Tá? E vocês que acham que o país vai mudar, que vai ficar mil maravilha, sinceramente, estão em Nárnia, pessoal. Porque a realidade é, mesmo que o político queira fazer a diferença, o que está instaurado aí, o que vai mudar é a mentalidade. A mentalidade, ela faz a diferença quando você passa a enxergar que isso tudo provém de uma desordem, né? E aqueles que realmente continuam se corrompendo, e não vai perder seu tempo, vai fazer sua parte, vai fazer seu trabalho, né? Vai agir com seus projetos. O país está realmente acabado nessa questão moral, mas seus objetivos continuam, devem continuar, seus projetos, seu trabalho, né? Isso não pode parar, né? Isso não pode parar jamais, tá? Então aqui é apenas para abrir essa consciência, né? Em relação a essa ambiência que nós vivemos, tocante à imoralidade assolando o país, né? Que não é de hoje, isso já se sucede, né? E não bastasse o país estar realmente apoiando, né? Líderes comunistas, ditadores. A reunião que o governo do Brasil teve com os ditadores, né? Apoiando esses ditadores aí, e realmente está entregando essa realidade, pouco a pouco. Como assim? A soberania do Brasil já vai ser entregue, não é de hoje. Essa é a realidade. O que se pode esperar dessas reuniões aí, as portas fechadas deles? É óbvio que eles estão apoiando os países ditadores, ou seja, governos, né? Que todo o país tem o povo de cada nação. São povos, trabalhadores, isso a maioria, né? Não aquela minoria lá que são escravos de ideologia e fazem baderna, até vai para outro país fazer baderna, né?
como na Europa lá que eu tenho falado, né, e vou até comentar um pouco sobre isto. Mas essa questão que eu me refiro é no tocante ao governo. E realmente está fechado com a China, pessoal. Está deixando eles articularem seus planos aqui. Essa é a realidade. Está apoiando países comunistas. Os Estados Unidos, de alguma forma, para manter o seu imperialismo americano, né, eu tenho comentado sobre essa questão de taxações e também de agir com relação aos negócios aqui no Brasil, também nos outros países. O Brasil está na América Latina, onde a China também está uma articulação aí, cujo objetivo é cada vez mais o domínio. Infelizmente, poucos sabem disso, né? Então, pessoal, o que os Estados Unidos pode tentar fazer com relação a isso? Porque já adentraram nessa questão ideológica política, né, de domínio também. E isto é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. O país sendo entregue. Se continuar assim, tá? No futuro vai gerar uma China 2.0. Por quê, pessoal? Porque nós temos aí, nessa questão, deixa eu verificar aqui como é que está o volume. Nós temos aí uma questão, o que está se definindo então para que a China realmente venha implementar aí futuramente um modelo de acordo com uma agenda, né, e a permissão do governo, de seus asseclas aí. Bom, uma questão ideológica, a mudança de determinadas leis, né, a mudança de determinadas leis também, e somente o empobrecimento do povo. Aí vem aquele subterfúgio, vem aquela narrativa que a economia está tendo problema, imposto, porque tem que cobrar taxas, né? Está havendo também a cobrança de taxações de importação, exportação, importação. Olha, o empobrecimento do povo é proposital. Repito, o empobrecimento do povo, está falando aqui no país, é proposital. O enfraquecimento do povo, a instabilidade econômica, né? Ou seja, diminuir cada vez mais a possibilidade de compra, o poder de compra, é submetido propositalmente. E isto faz parte de um plano desses comunistas. Entendeu? O marxismo também. É a mesma coisa. O socialismo também nesse âmbito de igualar, né, e deixar o povo na miséria. É isso que está acontecendo. Então é proposital. Proposital. Agora, aqueles que querem acreditar que isso é teoria, que... Então, isso tudo é normal, né? A doutrinação ideológica submetida nas escolas e faculdades, na sociedade como um todo, na rede também, tá? Tem aí dezenas de infiltrados aí também, doutrinando as mentes, tá? Tem dezenas de infiltrados aí na rede doutrinando as mentes, tá bom? Abre os olhinhos e avisa seu sobrinho ou filho também para abrir os olhos, né? Porque é adolescente, a mente, então a doutrinação é contínua, tá? É uma engenharia social, direta e indiretamente implementada, e na internet mais do que nunca. Esses infiltrados aí estão a par dessa modificação consciente da pessoa, na consciência da pessoa, doutrinação ideológica. Pois bem, então isso é muito sério. Eu vou comentar esse primeiro assunto, resolvi comentar esse primeiro assunto, né? Na live, tem outros para comentar. E devido aos contratempos aí, né, eu não pude estar trazendo aí, dando seguimento às lives, mas eu estou sempre me atualizando de forma natural, né? E pois bem, e sempre que eu tiver oportunidade eu vou estar comentando aí os assuntos mais importantes, né, acerca disto, né? E isso vai continuar, né?
essa engenharia social ela está não só sendo implementada aqui, mas em vários países. A engenharia social é muito séria isto, tá? O dividir para conquistar também, né? O dividir para conquistar. Então, quando ocorre essa divisão, é implementado o poder, porque através da ignorância é fácil de controlar o povo. Entende? O povo padece por falta de conhecimento, isso é bíblico, pessoal. Então, através da ignorância, eles conseguem implementar facilmente o controle. Entende? E através de determinadas ideologias também. Né? O que está acontecendo é que as pessoas estão deixando de lado o seu questionamento. O questionamento é importante para as pessoas avaliarem. Elas estão pensando automaticamente, estão agindo automaticamente, né? Sem exercitar a sua forma de pensar, de avaliar a situação. Ou seja, estão aceitando as informações mais facilmente, estão processando em suas mentes de forma emotiva, né? E se deixando permitir por distrações que venham a fazer com que ela perca a capacidade de enxergar, né? Ela olha, metaforicamente falando, mas não consegue enxergar, né? Isso tudo faz parte de uma matrix, né? Então é importante sim essa live, mais uma live importante. Vou estar dando um resumo aqui, né? Olá Cláudio, bom dia, fique à vontade, tá bom? Realmente já estou no início da live. Aqueles que não chegaram agora vão ter a oportunidade de ver a live que vai ficar gravada, né? Então, pessoal, isso é muito sério. Esse processo doutrinatório, como vai ficar essas gerações de agora? As gerações de agora, as futuras gerações, ou seja, né, as crianças e adolescentes que amanhã vão se tornar adultos, passando por esse processo doutrinatório, tá? Elas passando por esse processo doutrinatório, elas vão ser servis. E o sistema que está aí, que outrora já vem aplicando isso, modificando também a cartilha do ensino, interferindo na qualidade do ensino, né? Não estou dizendo aqui que os professores estão perdendo tempo, não. Esses que estão ali se dedicando, né? Estão ali realmente colaborando, fazendo a sua parte, né? Doando realmente com toda a sua dignidade, sua determinação, né? Mas aqueles que mais têm que seguir a cartilha do ensino, entende? Tem que seguir essa cartilha. De uma certa forma ainda dá para passar algumas informações ali para poder abrir a mente, né? Mas esses, e desconsidero esses outros que estão ali seguindo uma agenda doutrinatória, o marxismo aplicado, né? Tudo isso aí. Então, o sistema que submeteu isso há muitos anos atrás, modificando a cartilha da Unesco, já tinha esse propósito de fazer com que, até pessoas da elite falando sobre isso, né? Que tornar servis e não pensantes, entendeu? Tornar as classes servis e não pensantes. Aí, somado a isso, vem a desinformação, vem a doutrinação ideológica, as pessoas divididas discutindo, né? Política A, política B, entende? Vem a distração, para as pessoas ir perdendo ali a sua capacidade de avaliar, né? De questionar, não é isso? Vem essa doutrinação também, né? Ou seja, essa distração também, somado a isto. E as pessoas, por ter o seu instinto natural do ser humano, né, de buscar a novidade, as pessoas têm esse instinto natural de buscar a novidade, né? Só que, às vezes, quando ela se submete a tais novidades de informações, que é submetida até na rede, porque na questão tecnológica também ocorre manipulação, né, por novidades. E aí, às vezes, são meios que impossibilitam as pessoas de buscar ali a sua razão, o seu entendimento, né, concernente a determinados fatos que deveriam, precisamente, se dar a oportunidade de avaliarem. Pois bem, então, essa busca por novidade de forma emotiva tem feito as pessoas passarem por um processo contraproducente, entende? Retrocederem e ficando cada vez mais passivas.
E isto está relacionado indiretamente na engenharia social, meus caros. Está diretamente ligado à engenharia social. Então, quando a pessoa ela passa a entender a realidade, buscando cada vez mais exercitar o entendimento concernente a isso, e exercitar sua capacidade de avaliação, de questionamento, ela não vai ser controlada. Ela não vai mudar o mundo, o país, mas ela pode mudar a mentalidade de pessoas no sentido de ajudar, de somar. É moral isso, né? Você orientar, não dominar, né? Orientar, ao contrário daqueles que querem dominar. E ela vai saber que o que está acontecendo, muitas das coisas que está acontecendo tem um plano, tem uma agenda, né? Pois bem, um outro assunto importante também, para não ficar muito longa a live, depois eu tento detalhes sobre esse assunto aí futuramente, na próxima live. Por exemplo, as pessoas pagam caro, né, quando vai importar certos produtos. Certos produtos, às vezes, quando é desenvolvido num país, às vezes falta peça, aí tem que obter peça de outro país, né? Matéria-prima, etc. Mas vamos na questão da economia do país. Infelizmente, muitos produtos aí são caros, né, no Brasil, inclusive celulares de alta tecnologia, né? iPhone e tal. Só que tem produtos que são diretamente ligados na questão econômica do país. Por quê? Porque o trabalhador hoje ele precisa usar as ferramentas, né, precisas e eficientes para então produzir mais no seu trabalho, desenvolver mais. E isto tem um fator positivo na economia. O que acontece? Muitos trabalhadores não podem, às vezes, ter o celular de alta tecnologia, um smart, porque andaram falando aí que é de luxo e tal, como se, então, as pessoas, para comprar ali, é um luxo. Não, sai muito caro. E é caro mesmo, né? Sai caro. E, infelizmente, por isto, aquelas pessoas que vão usar esses aparelhos mais sofisticados, né? Não estou dizendo que os outros também, que a pessoa não possa usar também, não tenha a sua produtividade. Tem pessoas usando outros modelos aí, né, tecnológicos também, que estão tendo. Mas estou dando um exemplo aqui. Isso impacta na economia. Então tem produtos que saem caro, muitos não podem comprar, mas produtos que ao serem submetidos no usufruto para o trabalho, né, na rede, as pessoas produzem e isso melhora a economia. Então, o impulso econômico do país, além de propositalmente ser estabilizado, né, tem fatores que também correspondem para impedir o seu fluxo, que seria positivo, né, normal, devido a certos produtos que a pessoa vai comprar e ela paga caro e não pode, por causa do poder aquisitivo que foi propositalmente estabilizado através de uma agenda cujo salário e o imposto escraviza aquela pessoa. Tá? Isso é um fator importante. Bom, um outro assunto, né? Guerras e rumores de guerra. As profecias estão se cumprindo a cada dia, pessoal. Tá? Essa desordem. Mas está acontecendo, sempre tem rumores, sempre tem guerra. O que está acontecendo hoje é um prenúncio do que vai estar por vir. É um prenúncio do que está por vir. Certo? Um prenúncio do que está por vir. Então é importante para a elite trabalhar, né, em etapas. A geopolítica ela tem um papel fundamental, né, nos acontecimentos futuros vindouros. Por quê? Porque Israel vai ser atacado, Israel vai haver uma reviravolta. Vão querer destruir parte de Israel, mas é bíblico que Israel não vai ser destruído.
vai ser uma parte atacada, né? O Irã não vai ser, parece que parte vai ser. Diz que a Síria realmente vai ser toda destruída, né? Mas que o Egito vai se converter. Então tudo que está nas escrituras vai se cumprir. Lá no país ao sul do Líbano, eles estão trabalhando pouco a pouco para construir o terceiro templo. Certo? E agora eles estão comentando muito sobre o antimessias, né? Com esse novo pontífice aí, que eu já vou estar comentando. Então, por exemplo, não sei se foi a Europa, eu vou estar aqui. Essa situação da Índia do Paquistão, né? O Paquistão, ele é muçulmano, ele odeia cristão. Então a ideologia dele vai ser permanente. Odeiam cristãos. A Índia tem uma simpatia com os cristãos, a Índia não tem ódio, né? Tem seu segmento lá religioso, mas não tem. Mas o Paquistão tem. E essa desordem é histórica já do Paquistão e da Índia, né? O Paquistão tem ali a sua arma nuclear, é um certo apoio com a China, né? Teve guerras que começaram assim, regionais, e depois que adentraram, né? Por exemplo, Estados Unidos, países grandes aí, no tocante à questão militar, começou o colapso, né? Gerando a guerra. Mas essa questão regional desses países conflitos são históricos, e uma vez que eles entrarem em conflito, nada vai parar. É claro que tudo vai estar acontecendo dentro dos parâmetros do segmento da profecia, né? Das profecias. Quando falam que uma bomba vai destruir o mundo nuclear, eu digo não. Por que não? Porque ainda que seja lançada, vai ser uma destruição regional, local, na sua amplitude, né? Que eu estou falando, mas não no mundo. Não no mundo. Por quê? Porque tem países que não vão estar em conflito, que não têm arma nuclear, que outros que têm, eles vão ser alvo do inimigo, né, que eles quiserem lançar, vai ser ali mirado para lançar naquele determinado país. Segundo, profecia. Então um não vai acabar, não vai ser destruído assim por causa de uma bomba atômica, pode ser regional, né? Os britânicos, né, quando adentraram lá no país ali do Oriente Médio, vamos dizer assim, teve essa divisão da Índia, ou seja, essa divisão religiosa, né? Um resumo do resumo. Mas que após a Segunda Guerra não conseguiram ali realmente exercer um domínio, então eles trabalharam com uma divisão, né? Muçulmano, religiosa, né? Da hindu, parte hindu da Índia. E esse dividir para conquistar fez com que eles viessem, de certa forma, a dominar, né, nessa questão. E hoje nós vemos as divisões aí, né, nesses países e esses conflitos, certo? E quando há um conflito no país, assim como ocorreu pequeno na Ucrânia, né, e esses ataques aí de Israel, Hamas, né, Palestina e tal, seja o conflito que for, derramamento de sangue inocente. Derramamento de sangue inocente. Então as guerras, elas têm um propósito. Por mais que tenha desavença, mas tem um propósito por detrás disso. E quem paga são quem? Os inocentes. Entende? Sempre assim. Quem paga são os inocentes. Né? Quem paga são os inocentes. Bom, eu gostaria de mostrar mais algumas informações, notícias, né? Mas hoje eu vou estar só comentando, né? E na próxima live eu vou estar mostrando, né, novamente as informações, notícia, mostrando, tá? Naturalmente, né? Como a maioria das lives que eu tenho gravado. Se você chegou agora, não conhece, está conhecendo agora, procura ver as anteriores, fique à vontade, porque realmente tem comentado os assuntos assim que estão relacionados à agenda, né? E é um assunto muito importante porque
é o que está acontecendo no mundo, né? Muitas coisas fazem parte de uma agenda, tá? Esse modelo de implementação aí de uma agenda 2030 é um modelo que o Klaus Schwab saiu agora do Fórum Econômico, fundador do Fórum Econômico, né? Eles estão dando continuidade, que está incluso também a Revolução 4.0. A Revolução 4.0 é a automação, a robotização que vai adentrar nas empresas, né? Isso aí vai, progressivamente, vai chegar uma hora que vai estar rechaçando 60%, um pouco, 60% de emprego, mais ou menos. Pode haver atraso em determinados países, mas isso faz parte de uma agenda, né? Isso que eles querem implementar no mundo, pessoal, uma renda básica universal. É um mega socialismo nessa questão, e as pessoas receberem, porque elas não vão poder mais atuar em quê? Porque eles vão trazer cada vez mais, até 2030, milhares e milhares e milhares de humanoides. Então tá aí a associação da IA, do ChatGPT, ao sistema robótico, que já estão implementando agora, e mais do que nunca vão implementar mais. Ou seja, o barro e o ferro não vão combinar, porque vai haver um domínio cada vez mais das máquinas, né? E isso em relação também à questão do emprego. Hoje, as pessoas podem operar no digital. Hoje, as pessoas têm essa finalidade de desenvolver no seu digital, porque está associado à empresa, a empresa está se atualizando com relação a esse processo, né? E ela vai estar também se adaptando hoje ao digital, que é moderno, né? Essa tecnologia hoje que está adentrando nas empresas aí em questão também da inteligência artificial. Só que o sistema também está trabalhando para a inteligência artificial na questão do domínio, ou seja, grande parte da tecnologia vai fazer parte, vai fazer parte do sistema anticristo que vai vir, né? Que vai vir, certo? E andam falando aí que realmente é o 8º rei, que é o falso profeta, né? Esse Pio XII. Foi tudo muito rápido, né? O Papa Francisco se foi, e aí já escalaram esse Papa, Robert Prince, né? Uma questão importante a vocês entenderem é que tudo é passado pelo crivo lá em Roma, porque nós temos aí os jesuítas, né, que estão a par, tá? Passam pelo crivo deles, né? E é uma escala, ou seja, níveis de autoridades, né? E tudo é um acordo que ocorre lá, né? Um acordo com base nas escolhas. Assim como Francisco foi colocado, foi escolhido, né? Outros acreditam que votaram, né? Os cardeais e tal, mas eu já vejo como essa questão de analisar sim, mas colocar propositalmente. Então é passado pelo crivo deles lá. E a pergunta, o questionamento, e estou comentando muito nas redes aí, devem comentar, devem manifestar sua opinião, né? Devem realmente fazer a sua conjectura concernente a isso tudo. Se realmente é o último Papa e as coisas vão se cumprir, né? E a nova ordem mundial e o anticristo, e agora apareceu esse outro homem aí dizendo que já é o sucessor de Jesus, de Maomé, né? Mas, no meu ver, eu já dei minha opinião que ele não é. Ele é um anticristo porque ele é contra os preceitos, né? Quando ele vai passar a ter uma visão diferente, contrapondo realmente o entendimento devido às escrituras. Mas não é o absoluto que apareceu. Por quê? Porque ele vai ser um líder carismático, ele vai vir trazendo boas novas, muitas pessoas almejando um líder, né? Uma resolução. Até na questão política, principalmente, ele vai ser um líder político que vai realmente parecer maravilha, né? Trazer bons feitos aí, e muitos vão ser enganados pela sua capacidade intelectual, pelo seu carisma, certo?
Assim vai ser o antimessias. E quem vai recebê-lo? A besta que sairá da terra, que é o falso profeta. Vai apresentá-lo, né? Então as pessoas que já estão seguindo já uma tradição, né, nessa questão religiosa, já vão pegar ele como mais um exemplo, e ali as pessoas vão diretamente, vão ser, vamos dizer assim, vão ser conduzidas a receber já aquele Messias que vai parecer ser o próprio Deus, mas não é. Entende? Elas vão já ter o caminho já preparado para elas passar por essa crença. Depois eu vou dar minha opinião concernente a isto, né? Então, pessoal, alguns teóricos dizem, né, que o Papa Pio XI, parece que de 1929, e o Bento XVI, né, fazem parte dos 7, e que o Papa Francisco ele serviu apenas de uma transição para esse Hobbit Prince, ou seja, ser o falso profeta que vai receber o anticristo. Uma opinião que estão dando, né? Outros estão comentando, por exemplo, que do Apocalipse 17, né, que fala dos 5 reis, né? Deixa eu me lembrar aqui, que fala dos 5 reis que cairão, existe, isso, existe, 5 cairão, existe, né, dos 7, e outro ainda, vamos dizer assim, o outro ainda não chegou, isso, não chegou, exatamente, o outro ainda não chegou, e dando então um exemplo de que esse aí seria o 8º, o Leão 14, né, que é o Hobbit Prince. Bom, também outros argumentam sobre essa questão, dentro do histórico dele das ações, né, sobre o progressismo, que realmente ele é muito mais progressista do que o Papa Francisco, e que isso aí realmente vai conduzir, né, a uma agenda de acordo com como a elite espera, como a elite quer implementar, né, sobre isto. E andam falando também sobre essa questão também de ser marxista, mas o Hobbit Prince parece ser assim, tem o segmento, ele ficou no país do Peru, né, América Latina, ele depois ficou lá nasceu, parece que no Washington, né, se não me engano, acho que foi o Washington, e ele também vamos dizer assim, e ele também denunciou, né, abusos sexuais, parece que pedofilia ou abusos sexuais, denunciou, né, isso aí, ele denunciou. Comentavam, né, na época que que aquele Papa Papa da África iria, né, mas parecia ser bem conservador, mas aí de repente o Trump começou a anunciar, anunciar sobre esse Papa americano. Vai vendo, antes dele ser escolhido, ele anunciou, né, olha só que interessante, Donald Trump anunciou, né, desse Papa, falou, gravou um vídeo antes de ser colocado, de ser escolhido. Então tem coisas que acontecem que não são normais. Você vê que ele rapidamente, né, ele já está aí.
E sendo o 8º rei, né? Sendo o 8º, ou seja, se realmente for o 8º, porque o Apocalipse 13, 17, todos estão descrevendo aí, né? Estão definindo. Se ele for o 8º rei, for falso profeta, então nós temos pouco tempo para aqueles que realmente não morreram, falecerem até lá de alguma coisa, né? Vão testemunhar que ele vai receber o quê? Vai abrir caminho e vai sair, como diz a Escritura, né? A besta, o reino do anticristo, e o anticristo sairá do mar. A besta. Entende? Então, a questão espiritual que o homem vai receber, né? Que ele foi escolhido, e aí ele vai receber esse anticristo, que vai trazer boas novas, vai haver curas, prodígios, mas tudo falso, que depois ele irá se revelar, porque o Eterno está permitindo todas essas coisas, ele vai permitir tudo isto para que se cumpra as profecias, entende? Ele vai permitir tudo isto para que se cumpra as profecias. Então, se realmente ele vai ter a opinião dele, ele não vai fazer tudo, por exemplo, que o mandar ele fazer, né? Ele tem ali os seus princípios, mesmo que ele siga uma agenda, né? Ele tem ali a sua forma de analisar como ele vai agir, mesmo que ele foi colocado, tem que seguir uma agenda. E com relação à nova ordem mundial, implementação, bom, no meu ver, nós devemos acompanhar a bússola. Por exemplo, Israel, olha só que importante, Israel, país ao sul do Líbano, na questão geopolítica, nas ações, é a bússola profética. O que estiver acontecendo lá está ligado às profecias. Por exemplo, estão preparando terreno para construir o terceiro templo, que vai destruir aquelas mesquitas, que vai gerar uma raiva, um ódio dos muçulmanos para construir esse terceiro templo, certo? Que quem vai sentar lá vai ser o anticristo, o antimessias, né? Certo? A tecnologia vai estar a favor do anticristo, com certeza. Vai haver um totalitarismo de uma única moeda, uma única religião, né? Se vai ser implementado, então, as 7 leis de Noé, porque Noé não desenvolveu 7 leis, mas de acordo com os sionistas, eles querem trazer aí, de acordo com a crença deles, 7 leis de Noé. Certo? Ou o Crislã, mas vai ser uma única religião que vai seguir um caminho totalmente ao contrário do Eterno. E as pessoas vão ser conduzidas a aceitar a marca. No início vai parecer ser um grande benefício, mas as Escrituras dizem: aquele que aceitar a marca não vai ser salvo, né? E muitos vão aceitar, né? Porque já estão sendo doutrinados, já estão acostumados hoje a agir, né? Online, já estão fazendo suas ações online, então as pessoas já estão passivas. Você lembra que eu comentei anteriormente sobre a questão da doutrinação? Você lembra, pessoal? As pessoas não usaram questionamento? Exatamente, uma questão de novidade também que eu comentei, justamente vai ser aplicado também nessa época. Por quê? Porque elas já vão sendo preparadas doutrinatoriamente para aceitar certas vamos dizer assim, ofertas ou domínios. Entende? Ou domínios. Por quê? Manipulações. Porque as pessoas são programadas. Veja bem, as pessoas são programadas. Entende? São mensagens, informações que as pessoas não, usando sua capacidade de avaliação, elas vão sendo doutrinadas.
Elas vão sendo o quê? Doutrinadas e aceitar modas, ou seja, novidades, que às vezes não é boa para ela e nem para ninguém. Então isso é uma jogada para manipular também as mentes que existem. Então quando chegar esse dia, elas vão achar que isso aí é realmente para não perder a sua vida, né? vai passar fome e tudo, vai aceitar a marca. Outros vão saber que isso aí realmente é contrário ao Criador, né? Que a marca é para dominar a pessoa. Depois eles vão começar a botar uma pressão, vai haver realmente uma perseguição dos cristãos, né? Pode ser guilhotina? Pode. Por quê? Porque o sistema que está aí vai estar unificado, já está tudo preparado, então eles vão começar depois a perseguir os cristãos. Está entendendo? Já está havendo isso em alguns países. Imagina quando chegar a nova ordem mundial. Imagina quando chegar, então, o domínio do anticristo. Que vai ter ano de paz, depois de falsa paz, né? Depois de turbulência. E aí depois ele vai ser destruído. Por quê? Porque o Eterno está permitindo isso para que se cumpra as profecias. Não é verdade? Então, pessoal, a minha opinião... Deixa eu ver se eu coloco aqui alguma coisa para me ler, concernente a isso também, né? Quanto tempo nós temos de live? 41 minutos. Você que chegou agora, tenta assistir no início, tá bom? Que eu vou estar... Vou ver se eu leio aqui uma parte que tem na parte da Bíblia. Bom dia, você que chegou agora. Não tem problema, a live vai ficar gravada. Aí você assiste no início, tá bom? Seja aqui do Instagram, no YouTube. Eu também vou estar postando no TikTok. Bom, pessoal. Deixa eu ver aqui. Achei. Aí diz o seguinte, ó. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos, de vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida, no Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, muitas pessoas vão aceitar ser dominado pela besta facilmente, né? E vão estar fora da lista lá. Entendeu? Não vão estar fora do livro da vida, né? Deixa eu ler outra aqui. Aqui, ó. Adorarão o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adorarão a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Tá vendo? Vai vir como Deus, Todo-Poderoso. Não é verdade? Então ali vai ser a salvação. Porque as pessoas hoje elas já estão buscando já uma referência, um apoio, até na questão espiritual. E essa dependência, né, que isso é natural do ser humano na questão espiritual, tem um segmento religioso e tudo, embora só tenha um caminho que leva a ele, mas as pessoas estão cada vez mais sendo desarmadas. Por quê? Olha só, porque, você lembra que eu comentei da novidade, pessoal? Então, uma coisa está ligada à outra. Porque esse processo de desarmamento moral da pessoa espiritual é propositalmente submetido à mente delas para que elas fiquem ali a merecer de escolhas, né? Que vão ser escolhas até fúteis, que vão adentrar as suas mentes, gerando confusão cada vez mais, deixando ela no labirinto, né, que tem acontecido já, e mais do que nunca, né, de acordo com o tempo, os vindouros, mais do que nunca, e essas desordens, e até pessoas que se dizem cristãos vão estar em desordem com outras pessoas também cristãos, vão aumentar isso também. Então, quando chegar nesse dia, as pessoas simplesmente vão depositar cada vez mais a sua fé nesse homem que vai achar que é o próprio Deus. E vão adorar a besta. A imagem também. Né? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes
e blasfêmias. Ele foi dado autoridade para agir durante 42 meses. Olha só. E ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Então, o processo de domínio e doutrinação já acontece constantemente. Entende? É um fluxo. Cabe às pessoas usarem a arma que ela tem, que é a sua mente, sua capacidade de questionamento. Né? Porque é a mesma coisa com o exercício físico. Se você para de treinar, eu como tive muita experiência com treino, né? Você atrofia. O seu cardio, você perde a capacidade que você tinha, né, aeróbica do cardio. Você atrofia o seu músculo. Então a mesma coisa quando você perde sua capacidade de questionamento, né, de avaliar as circunstâncias, as situações, né, para você ver se está sendo manipulado ou não. Isso pode te acometer na empresa, pode acometer em vários ambientes, em várias ambiências. Isso aí pode lhe acometer sua mente, tá? E o questionamento é aplicado. Vocês não viram o que aconteceu nessa pandemia criada? O processo de doutrinação que acometeu as pessoas, e muitas pessoas se deixaram permitir por experimentos, por engano. Por quê? Porque não usaram sua capacidade de questionamento. E ficaram a mercê de um engano, de uma doutrinação. Vocês estão entendendo? É a realidade, pessoal. Isso sempre vai ser implementado. Então, quando chegar esse dia, as pessoas vão adorar fácil, né? Essa é a realidade, tá bom? Então, vamos estar acompanhando também a bússola de Jael, e a bússola também, que eu falo na questão metafórica, pessoal, é porque são dois modelos de, vamos dizer assim, de esclarecimento na questão profética dos fatos, dois modelos de esclarecimento dos fatos na questão profética, né? Quando nós vemos acontecimentos de Jael, que é bíblico, né? O que está acontecendo lá, a preparação, as guerras que for ter, a falsa paz, o acordo de falsa paz, né? E o terreno lá, né? Que já tem pessoas lá já sabendo do projeto, como é que vai construir lá o terceiro templo, né? E em Roma, as ações, né, concernentes às ações do novo pontífice, né, e as ações daqui para frente que vão determinar se ele é o oitavo ou não. Mas preste atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Seja vocês que têm canais aí, têm sua opinião, né? Todas as opiniões são importantes. Nós temos a liberdade de manifestar as nossas opiniões. Isso é importante, tá? Mas é o seguinte, vamos observar as ações que vai ser estabelecida através desse novo pontífice, vão pouco a pouco serem oportunas para que as pessoas possam analisar se está relacionado ao fato profético. Entende? Ponto 1. Observar as ações. Essas ações vão ser oportunas, vão nos permitir, de acordo com uma análise, né? Embora cada um vá fazer a sua análise, vão estar postando mais vídeos com relação a isto. Aquela ação ali, eu acho que é, né? Sobre essa questão profética, se vai ser o oitavo ou não. Então agora é uma situação assim indefinida se ele vai ser o oitavo, é o último falso profeta. 2.2. Mesmo que ele não seja, ele é importante nesse cenário. Por quê? Porque os antecessores e os sucessores seguiram uma determinada agenda, apoiaram determinadas agendas.
por mais que o próximo, o sucessor, tenha opiniões diferentes, né, vai ser implementada uma influência de um segmento de uma agenda. Nós temos outros poderes aí, né? Você lembra que eu comentei também minutos atrás aí sobre tiveram que passar pelo vamos dizer assim, o crivo dos jesuítas também. Então, é importante observar isto. As ações, mesmo que não venha agora ser ele, mas elas vão ser determinantes para os sucessores. E se for ele, então as ações vão ser claras. Pouco a pouco vão ser claras. Mas outra parte eu vou colocar o terceiro ponto. O terceiro ponto importante. Que se ele for o falso profeta, não vai ser agora que ele vai demonstrar que é. Se for ele, não vai ser agora. Também não sei se vai demorar muito, se vai ser mês que vem, se vai ser... Assim, se vai ser daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Entende? Por quê? Porque se ele for o falso profeta, olha só, pessoal, minha opinião. Se ele for o falso profeta, for o 8º rei, e se cumprir o que está nas escrituras, então ele vai naturalmente nas suas ações confundir a mente das pessoas, entende? E muitos não vão perceber, não vão conseguir enxergar, tá? Então, com base nesses 3 pontos, nessas 3 opiniões minhas, vai ser aplicado, e no meu ver deve ser aplicado assim nesse segmento, entendeu? Tá? É óbvio que muitos vão ser tempestuosos emotivamente, né? Vão achar que já e vão pegar os fatos ali. É natural. Aqui eu não vou julgar nenhum de vocês, ninguém. Nós estamos aí realmente para refletirmos os fatos. Mas é importante nós usarmos questionamento nesses fatos para podermos amadurecer, né? Estarmos atentos e não nos precipitarmos com relação já a decisões que devem ser ainda definidas com base em avaliações de acordo com as ações dele e também de outros. E outros também nessas questões das agendas aí tudo, né? Tá bom? E na próxima live eu vou estar comentando aí sobre essa questão da agenda nova ordem mundial. É só um poder que queria implementar? Eu tenho que comentar na outra live, né, sobre outros poderes. Vou dar minha opinião novamente, né, para dar seguimento, porque afinal de contas as pessoas vão pegando uma live, elas já viram um assunto, vai voltar na outra que eu estou falando um assunto melhor, ou seja, com mais clareza, né, e aí vai sempre estar influenciando, né. Então eu também vou trazer também na live posterior, trazer também algumas atualizações concernentes aos assuntos que eu vou querer comentar, né? Porque às vezes tem muito assunto e a live vai ficar muito grande, né? E eu já vou agradecer, tá? Desde já vou agradecer a participação e vai ficar gravada a live. Veja no comecinho para vocês entenderem, tá bom? Quiser deixar sua opinião aqui, pode deixar, tá bom? Pode deixar a sua opinião, né? E é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau.